abrirmos a palavra de Deus em Lucas 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. Lucas, capítulo 5, verso 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Esse texto que é conhecido de muitos, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Tem muita gente que não entende o lago de Genezaré, né? É o mar da Galileia, né? Era chamado também de mar da Galileia. Alguém pergunta, como é que é esse mar? É grandão? É mais ou menos igual a lagoa de Araruama, né? Ali de Guaba, né? Aquela lagoa, uma extensão mais ou menos dessa. E aí Jesus viu que havia uma multidão querendo ouvi-lo, e ele não tinha como falar à multidão. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Até aqui. Senhor nosso Deus, essa palavra retrata-nos uma experiência maravilhosa, vivida, ó Deus, por esses homens que diariamente tiravam do mar o seu sustento. Eu sei, ó Deus, que eles passavam ali por um momento muito difícil, naquele dia em que o Senhor Jesus se aproximou deles e pediu-lhes o barco emprestado. Pai querido, hoje, Pai, nós temos grandes lutas pelas quais nós passamos, e às vezes nós estamos, ó Deus, desanimados, prostrados, entristecidos, muitas vezes desesperançados, ó Deus, por causa desses problemas que nos advêm no dia a dia e porque está acontecendo ao nosso redor. Por isso, Pai, fala-nos nessa noite, que a Tua palavra seja como um renovo sobre as nossas vidas, prepara-nos, ó Deus, para viver dias de abundância, mesmo quando esses dias ainda não chegaram, mas que pela fé nós cremos, que Tu és o Deus da nossa provisão, e se você crê nisso, diga amém. Antes de tomar o seu lugar, diga ao seu irmão, abra o teu coração, Deus vai falar com você nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Amados, o grande desafio que nós vivemos hoje como cristãos no mundo, em particular no Brasil, é manter o nosso ânimo e a nossa esperança, principalmente quando as coisas parecem que não vão bem. Principalmente quando nós enfrentamos dias de pouco e dias de perdas. Porque quando tudo vai bem, é como eu costumo dizer, até o ímpio dá glória a Deus, né? Mas quando as coisas vão mal, as pessoas têm uma tendência de culparem umas às outras, ou seja, se está mal, alguém tem culpa disso, né? Então, as pessoas começam a se acusarem umas às outras, e também começa a haver um espírito de abatimento, e eu tenho notado isso na vida de muitos cristãos, um espírito de abatimento. Hoje o Brasil, queridos, vive um momento de grande desânimo e prostração. Por quê? Porque nós olhamos para a nossa nação e vemos um baixo nível de emprego,
uma remuneração baixa, porque quando há muito desemprego, a tendência é que os salários também sejam diminuídos, um alto índice de violência, e isso aí, né, eu não preciso nem falar muito sobre esse assunto, porque todos nós estamos vivendo isso na pele, né, o aumento da violência em todos os lugares, e principalmente no nosso município aqui de São Gonçalo, né, que até uns anos atrás a gente vivia uma vida mais tranquila, mas com, né, o aperto que está acontecendo lá no Rio, nessa área, muitos desses, né, amigos do alheio vieram aqui para o nosso município, e hoje a gente está enfrentando essa situação também aqui. E como se não bastasse, as instituições que deveriam ser um referencial para a sociedade, essas próprias instituições estão também produzindo muitos escândalos. E quando a gente fala de instituições, não são só os políticos, não, meu. Hoje nós temos o poder judiciário, que sempre é a ponta, né, do problema, porque em toda área que há um litígio, acaba indo para o poder judiciário. E o poder judiciário também hoje está produzindo muitos escândalos, muitos bandidos sendo soltos, né, muita impunidade na nossa nação, nessa área de violência, tem por trás dela a impunidade. E como se não bastasse, também a própria igreja. Os próprios homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus também têm produzido escândalos. E com tudo isso que está acontecendo, um desânimo e uma desesperança no coração de muitas pessoas. Porém, este cenário, queridos, eu quero dizer que é o mais propício. Ouça o que eu vou dizer, esse cenário é o mais propício ao poder de Deus e à demonstração do amor de Deus sobre a vida do seu povo. Porque se nós pararmos para fazer uma análise, de que é feito um milagre? O milagre é feito de algo que os homens podem fazer? Não. Se o homem pode fazer, não é milagre. O milagre é feito de uma impossibilidade humana e de uma ação do poder de Deus sobre essa impossibilidade. É trazer à existência as coisas que não existem por causa da palavra de Deus e por causa do amor que Deus tem ao seu povo. E todas as vezes que nós vemos na palavra que existia uma impossibilidade humana, e que só uma ação direta de Deus poderia resolver aquele problema, o ambiente estava pronto para a realização de um milagre. Só que existe uma outra parte. Além da impossibilidade, além do poder de Deus, existe também uma coisa chamada fé e esperança. E em dias de crise, de perdas, de danos, de problemas acontecendo em todas as esferas, muitas pessoas estão perdendo isso. E é sobre isso que eu quero falar. Nós temos um Deus tremendo e maravilhoso que pode todas as coisas. E nós cremos que Ele pode todas as coisas. Até porque Ele já provou que Ele faz. Nós temos hoje muitos problemas, impossibilidades que nós não podemos fazer nada sobre elas. Mas então o que está faltando? Está faltando a fé, está faltando o ânimo, está faltando a coragem, está faltando o desprendimento. E eu quero falar sobre essas coisas, porque quando Deus quis forjar um caráter de fé na vida do povo de Israel, o que Deus fez? Levou esse povo para dentro do deserto. Eles passaram lá 40 anos morando dentro do deserto, e de lá não saíam, enquanto Deus não lhes deu condição para que saíssem e habitassem na terra que Ele lhes havia prometido, terra que mana leite e mel. Ele também os fez enfrentar inimigos mais fortes e mais poderosos do que eles quando eles entraram nessa terra. Quando Deus queria forjar um caráter, né, de fé e de esperança na vida do seu povo, Deus não deu para eles a facilidade, Deus deu lutas, Deus deu problemas. E por muitas vezes Israel se viu diante de inimigos mais fortes e mais poderosos do que eles. Inimigos esses que eles não poderiam ter derrotado pelas vias humanas, mas porque eles creram em Deus, porque eles obedeceram a Deus, porque eles perseguiram o amor que eles tinham para com Deus, eles foram vitoriosos. E quando esse povo se enfraqueceu,
ao ponto de se afastar de Deus e começar a adorar ídolos no lugar de Deus, Deus os enviou para passar uma temporada de 70 anos na Babilônia, onde famílias foram divididas. Hoje o pessoal está falando aí, né, sobre o problema lá nos Estados Unidos, dos imigrantes ilegais, que estão sendo separados dos seus filhos. Irmãos, isso aí é fichinha, né? Porque uma coisa é alguém querer ir para um país e passar esse problema. A outra coisa é você estar lá no seu país vivendo bem e vir um inimigo e separar você do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. E isso aconteceu, e Deus permitiu. E usou Nabucodonosor para que o povo de Israel vivesse um período de exílio de 70 anos na Babilônia. Os meninos e meninas que foram para lá permaneceram e não viram mais seus pais, seus tios, seus avós, assim como alguns pais que foram e os filhos ficaram, e também lá não viram mais os seus filhos, seus tios, seus primos, seus parentes, seus vizinhos. E eu pergunto, isso é uma situação difícil? É. Isso é uma situação de opróbrio? Sim. Mas Deus disse que eles deveriam lá, na Babilônia, se fortalecer como nação. E deu uma ordem para eles: cresçam e não diminuam. Irmãos, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E eu digo para a igreja, para todo mundo que está nos assistindo pela live que está sendo feita: amados, onde você estiver, Deus quer que você entenda que no meio da adversidade, Ele continua sendo o Deus que realiza milagres e de uma maneira sobrenatural sustenta, abençoa e conduz a vida do seu povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos cristãos hoje com um espírito abatido. Irmãos, estar triste por um momento, passar um momento difícil e você até naquele momento você fraquejar na fé, Deus sabe que a nossa estrutura é pó, né? E que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, e passou também por momentos de fraqueza. Mas eu não estou falando disso não, irmãos. Eu estou falando de um espírito de abatimento permanente que tem acontecido no coração de alguns do povo de Deus. Por isso, quando, vierem sobre nós os dias maus, nós precisamos fazer algumas coisas, e nessa noite eu vou te dar algumas dicas muito importantes sobre coisas que a palavra de Deus nos diz para a gente enfrentar o dia mau, para a gente enfrentar a Babilônia, para nós enfrentarmos a pescaria que não deu certo. Você pode imaginar Pedro a noite toda pescando, né? E lança a rede, recolhe a rede, lança a rede, recolhe a rede, e chega de manhã e não tinha nada para comer. Irmãos, não pescar para aqueles homens não era uma questão de status, não, era uma questão de sobrevivência. Era aqueles peixes que eles levavam para casa, para a família, e era daqueles peixes, da venda daqueles peixes, que eles podiam ter recursos para comprar as outras coisas que eram necessárias na sua família. Então, terem pescado a noite toda e não ter apanhado nada, significa que não tinha salário, significa que não havia mantimento. E eles viviam não de um mantimento que eles acumulavam, mas viviam de um mantimento diário. Amados, será que estamos preparados para passar por isso? Eu vou dar algumas dicas. Sempre que você enfrentar uma luta, uma tristeza, uma decepção, uma angústia, uma necessidade, alguma coisa que tente te colocar para baixo, lembra de uma coisa: tem coisas que você não pode perder. Versículo 3, que nós acabamos de ler do texto de Lucas 5, versículo 3, diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Pensa bem, você não pescou nada a noite toda, está lá na beira do mar consertando a rede, porque a rede deles era uma rede rudimentar, e que toda vez que eles saíam para pescar, eles tinham que na volta consertar, lavar, tirar as algas, preparar a rede para o dia seguinte. Então Pedro estava ali fazendo aquele trabalho, olhando para o barco e vendo o barco vazio, não tinha peixe nenhum dentro. Aí de repente aparece lá o Senhor Jesus e diz assim: Pedro, eu preciso do teu barco. E diz o texto que Jesus não pediu licença não, ele foi entrando no barco, depois ele diz assim: agora rema
vai até o largo, porque eu preciso do teu barco emprestado, com você junto, dentro dele. Irmãos, muito crente hoje está vivendo uma vida de constante tristeza e até chegando à depressão, porque ele não sabe que uma das coisas que nos mantém de pé nos dias difíceis é se nós mantermos um espírito voluntário. E foi o que Pedro fez. Ele não gesticulou, ele não argumentou, ele não bradou, ele não reclamou, ele não resmungou, simplesmente ele remou o barco, levou para o largo e disse: está aí, pode pregar. Jesus não fez promessa para Pedro: se você me levar ali no meio, eu te dou um dinheiro, se você levar ali no meio, eu vou fazer você fazer uma pesca maravilhosa. Não, só rema o barco e me leva até o largo. Irmãos, no meio da tua dificuldade, no meio das lutas que você está passando hoje, de vez em quando Jesus vai pedir teu barco. Será que você está pronto para entregar? Houve um período da vida de Davi que poderíamos chamar de período negro, período difícil, período triste, período de angústia. Ele chegou ao ponto que dizia: meus ossos estavam envelhecendo dentro de mim pelos meus constantes gemidos todo dia. Davi não compunha mais salmos, Davi estava triste, Davi não conseguia mais louvar a Deus como antes, mas Davi pediu uma coisa para Deus. Eu quero que você vá comigo no Salmo 51. Se você está vivendo aí dias de opróbrio, dias de tristeza, dias de, desânimo na sua vida, Davi também estava vivendo esses dias. Quando ele escreveu o Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro. Por quê? Porque ele não estava com o coração puro, não, irmão. Davi havia caído em pecado, ele havia adulterado com uma mulher que era esposa de um dos comandantes do seu exército. Davi conspirou contra esse homem, trazendo essa mulher para dentro do seu palácio e deitou-se com ela, enquanto o seu marido estava lá na guerra defendendo a nação de Israel. E não satisfeito com isso, quando ele soube que a mulher estava grávida, ele mandou vir esse homem lá do campo de batalha para que ele passasse alguns dias e dormisse com a sua esposa naqueles dias, para que ele pensasse que esse filho era dele posteriormente. Davi adulterou, Davi conspirou, Davi fez o que não deveria ter feito, e no final, quando ele viu que esse marido não se deitava com a esposa, porque ele disse: não é justo que eu esteja aqui me regalando com a minha esposa, quando os meus companheiros estão lá na frente de batalha, perdendo a vida, eu não vou para casa. Ele ficou sentado nas escadarias do palácio e não foi para casa. Aí Davi disse: não tem jeito, vou ter que matar esse cara. E manda ele com uma carta fechada na mão, para entregar o comandante do exército, para colocar ele no lugar na batalha onde ele fosse morrer. Ele conspirou, ele adulterou, ele matou um homem. E como é que ele estava? Mal, muito mal. Como tem pessoas hoje vivendo esse drama na sua vida, talvez não igual, pelos mesmos detalhes, né? Mas vivendo situações em que o pecado está te acuando no canto e você não tem mais prazer de servir a Deus. Estou falando com você nessa noite, se você tem dúvida disso. E diz aqui, ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Olha os pedidos que Davi estava fazendo para Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação, porque ele tinha perdido, irmão. Davi não tinha mais certeza da sua salvação, nem alegria, naquela situação que ele estava. Agora ele pede uma última coisa no versículo 12, e diz assim: e sustenta-me com um espírito voluntário. Uma das primeiras coisas que acontece na vida de um crente, quando ele está vivendo um momento de angústia, de tristeza, de depressão, quer dizer, crente não tem depressão. Tem sim, depressão não dá em árvore, dá em gente. Tem gente que acha que depressão dá em anjo. Não dá em anjo, dá em gente. Essa história que, não, porque Cristo não tem depressão. Tem, irmão, tem momento. Se você estudar a vida de Elias, você vai ver que teve um momento que Elias pediu a morte. Ele estava em profunda depressão. Mas tem gente que tenta esconder isso até de Deus.
E eu quero dizer para você nessa noite que a palavra que Deus está ministrando para a sua vida hoje é para você sair dessa condição. Mas tem algumas circunstâncias que você precisa entender. Quando a gente está passando por tristeza, por angústia, por dificuldade, por traições, por coisas que vão às vezes te deixar sem vontade de viver. Quando você está passando por uma decepção com alguém, a vontade primeira que vem é de você não fazer mais nada. Conte comigo com a minha ausência, porque eu não quero fazer mais nada, não quero me envolver em nada. A oração de Davi: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulsa da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Diz: me mantém, Senhor, me sustenta com um espírito voluntário. Começa a orar e pedir a Deus: Senhor, eu quero ser um voluntário na tua obra, na tua casa, dentro da tua casa, fora da tua casa, na minha empresa, na minha família, onde eu estiver, eu quero ter esse espírito voluntário. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Davi estava bem, ele teve um espírito voluntário para defender as ovelhas do seu pai contra aquele leão e contra aquele urso que vieram para matar as ovelhas do seu pai. Ele não precisou fazer alarde para ninguém, ele não fez propaganda, ele simplesmente foi lá sem ninguém ver, sem ninguém saber, em risco da sua vida. Ele enfrentou aqueles 2 animais e os venceu. Quando Davi enfrentou aquele gigante, ele não foi lá para enfrentar gigantes, não, irmãos. Ele foi lá para visitar os irmãos e levar notícia dos irmãos para os pais que estavam preocupados, porque os irmãos dele eram soldados do exército de Saul e estavam lá ameaçados por aquele gigante. Então, quando Davi chegou lá e viu aquele gigante afrontando: tem homem aí? Não tem, ninguém falava. E o Deus de vocês não é de nada. Você imagina um homem chegar e dizer para um exército inteiro que o Deus deles não é de nada? Todo mundo calado. E na voluntariedade de Davi, ele disse: vem cá, não tem ninguém para lutar com esse cara, não. Não, ele já está assim há dias. Todo dia ele vem para a frente da tropa, né? Fala esse monte de impropérios que você está vendo aí, xinga todo mundo, blasfema contra o Deus de Israel, ninguém fala nada. Ele disse: o quê? Não acredito que vocês vão fazer isso. Pois ele foi falando: não, eu quero lutar com esse cara, até que a notícia chegou ao rei. Aí levaram ele ao rei. Vem cá, esse é o garoto que é lutar. Mas tu é um menino, tu não pode lutar contra ele. Aí ele contou a história: não, eu sou um menino, mas eu tenho experiência. O senhor já segurou um leão pela barba, o feriu e o matou? E o rei disse: não, nunca fiz isso não, eu já fiz. Você já pegou um urso, feriu um urso e o matou com as suas próprias mãos? Saul disse: não. Você fez isso, menino? Fiz. E não vai ser diferente com esse incircunciso. Irmãos, a única vez que Davi não foi voluntário foi quando ele caiu. Agora você entende porque ele está dizendo: Senhor, me sustenta com o espírito voluntário? Porque Davi não perdia uma guerra, ele estava sempre à frente do seu exército nas guerras. Mas alguém chegou no ouvido de Davi e disse para ele assim: olha só, Davi, tu entendes a tua importância para o povo de Israel? Como rei, tu és um homem muito importante. Já pensou se numa batalha dessa alguém te mata? O que será da glória de Israel sem a tua vida? E ele acreditou. Ele achou que a glória de Israel estava nele, e que se ele morresse, a glória de Israel morria junto. E ele ficou no seu palácio, e pela primeira vez ele não foi voluntário, porque no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, ele não saiu. E por ele não ter saído, por ele ter ficado lá no apogeu do seu palácio, foi quando ele viu essa mulher se banhando do alto do seu palácio, mandou convidá-la para a sua casa e adulterou com ela. Amado, minha querida de Deus, se o teu entristecimento hoje te impede de ser um instrumento nas mãos de Deus, eu tenho uma notícia para te dar: você vai continuar desse jeito. Ou você faz a oração de Davi: Senhor, eu quero de volta o espírito voluntário que eu sempre tive para a tua obra e para a tua casa. Eu quero que tu me uses. O segredo de sair de uma tristeza, de uma angústia, de uma depressão, o segredo de sair de um momento difícil que você está vivendo, talvez de acusação, talvez de calúnia sobre a sua vida, talvez o momento em que a pessoa que você mais amava te decepcionou, te vendeu, como fizeram os irmãos de José. Mantenha o teu espírito voluntário
porque essa é a tua saída desse problema. Davi sabia disso, que ele precisava resgatar isso na sua vida, porque ele havia perdido. Não permita que a sua vida te roube a capacidade de crer e de obedecer a Deus. Eu vejo muito crente que na hora que passa por um momento difícil, de perda, de angústia, de luta, de depressão, de desemprego, ele começa a perder a fé no milagre de Deus, no poder de Deus, e começa a não obedecer mais. Querido, está lembrado da posição tomada por Pedro? Senhor, pescamos a noite toda, sem nada apanharmos, mas, no entanto, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O que Pedro declarou ali? Duas coisas que ele declarou. Uma, que ele confiava na palavra de Jesus, ele cria naquilo que Jesus acabara de pregar, de dentro do seu próprio barco. A segunda coisa que Pedro declarou ali, é que ele estava disposto não só a crer, mas a obedecer. Porque crer, irmãos, até os demônios creem e tremem, mas obedecer é que é a parte importante. Primeiro, Pedro manifestou um espírito voluntário, que mesmo na perda, não tendo que pescar, nada pescado naquela noite, sabendo que não tinha o que levar para casa para comer com a sua família, mas ele se dispôs e emprestou o seu barco. Tem gente que diz assim: Senhor, se tu me abençoares, aí eu vou ser dizimista. Se tu me abençoares, eu trarei uma oferta para a tua casa. Amado, você tem que começar a fazer com o que você tem. Porque a palavra de Deus diz: se a gente for fiel no pouco, Ele nos colocará sobre o muito. Não é o inverso, não. Tem gente que quer ver primeiro o milagre, para depois crer. Tem gente que quer ver o agir de Deus, para depois ele tomar uma posição. Amados, Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer. Agora falta da nossa parte fé, esperança e obediência. Por que você está retrucando em obedecer a Deus? Por que você perdeu o espírito voluntário? Você não vai conseguir sair dessa situação. As dificuldades, se elas nos roubarem isso aí, queridos, Pedro lhe obedeceu a Jesus, mesmo sendo desfavorável. Aí no texto que a gente leu de Lucas 5, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: quando acabou de falar, disse ele a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E aí Pedro disse: Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Hoje a gente fala com alguém de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está vivendo um momento difícil, e a gente diz assim: amado, obedece, faz assim, a palavra de Deus está mandando fazer. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu estou esperando Deus me dar um sinal. Que sinal? Ele já deu, a palavra dele está diante de nós. Eu tenho visto pessoas esperando um sinal do que Deus já falou. A capacidade de crer, queridos, e obedecer é a base do nosso relacionamento com Deus. Eu não consigo entender um outro relacionamento com Deus que não seja crer e obedecer. Mas tem gente que parece que quer se relacionar com Deus sem crer e sem obedecer. Tomé tentou fazer isso. Sabe o que Jesus disse para ele? Bem-aventurados aqueles que não vão ver e vão crer, porque você só está vendo, porque você só está crendo porque você viu. Jesus teve que mostrar as mãos furadas com os cravos, teve que mostrar o seu lado, onde a lança do soldado, né, o perfurou. Você está vendo, Tomé? Bota a mão aqui, Tomé. Aqui, bota aqui na ferida aqui. Você está vendo, Tomé? Eu vejo alguns crentes hoje que, por causa das lutas da vida, dos problemas, das angústias, dos problemas enfrentados em casa, às vezes com a família, com problemas dentro da sua própria casa, estão se tornando pessoas duras, estão se tornando pessoas difíceis de tratar, pessoas que não conseguem mais crer e muito menos obedecer a Deus. Eu tenho uma notícia: se você não conseguir vencer isso aí, você não vai vencer, simplesmente você não vai vencer, porque o meu justo, disse o Senhor, viverá pela fé. E que fé é essa? Uma fé transportada em atitudes, transformada em atitudes, uma fé obediente. O que eu vejo hoje é gente que até crê, mas não obedece, aí fica difícil. Se nós perdemos a nossa fé e a nossa obediência, querido, nós vamos perder a capacidade de nos renovar em Cristo Jesus. Você sabe o que renova a nossa vida? É a nossa fé e a nossa obediência.
é o que renova a nossa vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente olha para esse mundo, queridos, a gente fica assim, meio que não tem jeito, né? Você olha para a sociedade, olha para o governo, para os políticos, para os nossos juízes, você olha para os homens que estão em poderes da nossa nação, né? Tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário, e você diz assim, meu Deus, isso não tem mais jeito, isso não tem mais jeito. E aí você começa a se acomodar, tipo assim, sabe, aquilo que você não pode mudar, então você não pode ir contra eles, una-se a eles. Eu vejo cristãos se unindo à mentira, se unindo à corrupção, se unindo ao ódio, se unindo a todo tipo de enfermidade da alma, porque dizendo, se eu não consigo vencer, então vou me unir a eles. Amados, não podemos agir dessa maneira. Porque se nós nos agirmos dessa maneira, nós vamos nos conformar com o presente século. Quando a palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A briga está aqui, irmão, ó, mente. Para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossas lutas, né, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai usar o que tem de pior nesse mundo, para tentar nos fazer desistir, nos desestimular a continuar lutando. Ele vai te mostrar, está vendo aqui, ó, não tem jeito, olha só, está vendo aqui, não tem jeito. Amados, essa é a função do diabo. Matar, roubar e destruir a vida, os sonhos e a esperança das pessoas. Mas a função da palavra de Deus é nos regenerar para um novo viver, nos transformar de mente, para que nós possamos experimentar o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, sabe aquele milagre, aquela bênção, aquele livramento, aquela paz, aquela alegria que o mundo não tem para dar? Tudo isso está nas mãos de Deus, mas nós precisamos manter a fé, a esperança, a obediência e um espírito voluntário. E por último, um coração generoso. Porque tem hoje muito crente que ele está perdendo o contato de comunhão com Deus porque ele virou um egoísta. Sabe a tendência do homem sem Deus? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Hoje nós temos muitos cristãos vivendo de forma muito egoísta. É só eu, meu umbigo, as minhas necessidades, a minha vontade, o meu jeito de ser, eu quero. Sabe quando vai ver a glória de Deus? Nunca. A gente começa a ver a glória de Deus, o milagre, quando nós não pensamos em nós mesmos. Aí nesse texto de Lucas que a gente leu, do capítulo 5, versículo 6, diz assim, isto fazendo, ou seja, Pedro obedeceu a Jesus, foi ao largo e lançou a sua rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amados, uma das tristezas que tomava conta do coração de Pedro, quando ele estava lá lavando a rede, consertando, porque não pegou nada, não era somente o fato de que ele não havia pegado nada, mas ele olhava também para o lado e via ali um barco dos seus amigos que também não havia nada dentro. E conhecendo o jeito de Pedro, Pedro sempre foi uma pessoa, pelo jeito dele, na palavra dele, ele sempre foi preocupado com os outros. A primeira coisa que ele percebeu quando o barco dele estava cheio foi chamar o outro. Vem porque tem para todo mundo, vem nos ajudar, vem encher o teu barco também. Você sabe o que acontece com um crente entristecido, abatido? Quando ele recebe um pouco mais, ele só pensa nele. Ele não consegue entender que aquilo que Deus está dando a ele na sobra, em tempos de dificuldade, não é para que ele egoisticamente pense só nele, mas para que ele seja um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você não pode deixar de crer
você não pode deixar de obedecer, você não pode deixar de ter um espírito voluntário, e você não pode deixar de produzir frutos para a glória de Deus. Na oração de Davi, no Salmo 51, ele pede tudo isso, no momento mais difícil da sua vida. E eu quero lembrar você da experiência vivida por Jó. A Bíblia diz que Jó foi restaurado por Deus quando este orava pelos seus amigos. Tem gente esperando, né, Deus resolver todos os seus problemas, para ele olhar para o lado e ver que tem gente do lado dele, que existe pessoas do lado dele. Porque eu sou o problema, eu vivo cheio de problema, eu estou com angústia, eu estou com necessidade, Deus precisa me acolher, me ajudar, Deus tem que mandar provisão para a minha vida, eu. Você no seu eu, você vai morrer. Mas quando você começar a pensar um pouquinho, Senhor, eu sei que eu estou passando por luta, mas eu queria que Tu abençoasse aquele irmão ali, aquela irmã. Senhor, socorre aquela família que está se deteriorando. Senhor, usa a minha vida para ser um instrumento nas Tuas mãos para a vida dessas pessoas que não Te conhecem. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Eu vejo uma igreja egoísta, uma igreja que só pensa em si, vai à casa do Senhor para buscar a presença de Deus para resolver seus problemas, suas angústias, suas necessidades. Amado, para de olhar um pouco para você e olha em volta. Sabe por quê? Porque quando Jó começou a orar pelos seus amigos, você sabe que ele esqueceu que ele tinha problema? E a Bíblia diz que ele estava com úlceras da sola do pé ao alto da cabeça. Sabe que é alguém com ferida no corpo todo? Esse homem perdera todos os seus filhos num só dia, uma tragédia. Eles estavam debaixo de uma mesma casa que houve um terremoto, desabou e matou todos os filhos e filhas de Jó. Esse homem foi recebendo notícia ruim atrás de notícia ruim. Um chegou e disse, olha, todos os teus animais morreram. Ele era criador de animais, era o sustento dele. Morreram seus filhos, e só restou uma esposa, que ficava dia e noite no ouvido dele, dizendo, amaldiçoa o teu Deus e morre, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amados, esse homem, que talvez alguém aqui diga, minha situação é ruim, mas não é assim, não é nesse nível, né? Esse homem encontrava forças para orar pelos seus amigos, e diz a palavra de Deus que Deus restaurou, mudou a sorte de Jó. Quando esse estava se lamuriando pelos seus problemas, é isso que o texto diz? Não. Quando ele estava orando pelos seus amigos. O que eu estou dando aqui para a igreja nessa noite não é uma receita pronta de bolo, tá? Segue essa receita. Não, não é isso. Eu estou te mostrando que tem coisas que você precisa fazer que talvez você não esteja fazendo, para você remover essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade, esse desânimo que talvez hoje esteja tomando conta do seu coração. E uma vez entregue essa palavra ao teu coração, eu posso te dizer que se você entendeu o que Deus falou com você e quer tomar uma atitude diante disso nessa noite, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida.